Estou aqui para falar do ano de 2015 na área da Ilustrada. Cultura e entretenimento. Cinema, Chateau, Guerra nas Estrelas, Que Horas Ela Volta. Que foi aí uma esperança de Oscar de melhor filme estrangeiro, flopou, né? Como todas, né? A Ana Mulaert, ela falava muito disso, falava muito da pressão, né, que ela sentia desde que o filme começou a ser premiado lá fora, né, primeiro no Festival de Sundance, ganhou um prêmio no Festival de Berlim, e que aumentou essa pressão por Oscar, e o que ela sempre dizia que não, o que ela tinha feito era um filme para os brasileiros, né, um filme para discutir temas sociais aqui do Brasil e tal, e acabou, de novo, não sendo selecionado, estava entre os 50 finalistas lá que com alguma chance de ganhar uma indicação e não foi. É que, na minha concepção, Kanzian, essa história toda de premiação é uma invenção norte-americana para fazer um showzinho ali, para faturar mais. Tá, falando então do Brasil, o Que Horas Ela Volta foi um filme aí que fez um sucesso bastante razoável e a gente teve finalmente o lançamento do Chateau, né? Teve muita gente que achou que inclusive o filme é datado, né? Que ele é muito histérico e tal, estridente, que lembra muito inclusive os primeiros filmes da retomada, né? Lembra Carlota Joaquina e tal, aqueles primeiros filmes, que mostra mesmo que o filme tem aí 20 anos de história e tal, e que finalmente saiu agora. O filme foi muito bem nas primeiras semanas no sentido de lotar, né, as poucas salas que ele entrou. Me comentaram como as pessoas nas salas eram todas de idade superior a 50 anos. Não é um filme que eu acho que conseguiu tocar a juventude. Por outro lado, foi um alívio, acho, para todo mundo, né? Inclusive para os jornalistas que cobrem isso, graças a Deus. E televisão? Faustão tá por aí, né? Faustão, Silvio Santos. Quem mais? A Xuxa tá por aí de novo. Só que na Record... Foi o ano da Record, né? Os 10 Mandamentos, a novela que quebrou alguns paradigmas que não são tão novos. Levante o cajado e estenda a mão sobre o mar. A Manchete já fez isso antes com Pantanal, criando personagens que as pessoas começaram a falar na rua e não eram da Globo. Não sei se a gente pode chamar que a novela é boa ou a novela arrebanhou os fiéis e está falando para convertidos, sem duplo sentido no caso. A receita até deu certo, porque eles até pretendem, né, fazer uma segunda parte dos 10 Mandamentos e vai virar filme, inclusive, agora em janeiro, com cenas da novela, né, editadas, enfim, no formato de filme. E tem outro fator que é as próprias novelas da Globo, né, existe uma crítica que as novelas ficaram muito repetitivas. A gente saiu de uma novela como Babilônia, que tinha aí o universo da favela, o universo violento e tudo mais. Entra a Regra do Jogo, que era uma grande esperança, João Manuel Carneiro, né, que vinha de uma novela muito bem sucedida que tinha sido Avenida Brasil, e faz mais uma trama, novela e tal, e um dos diagnósticos que dão é que talvez isso tenha deixado o público um pouco enjoado do mesmo cenário, mesmo tipo de personagem, mesmo universo extremamente realista, né? E como é que vocês veem aí neste ano, né, que passou a ascensão da TV fechada, principalmente por causa das séries? O Netflix, acho que também esse ano entrou massivamente no país de uma forma que, acho que se a gente tivesse um ano atrás, ainda seria um pouco menos conhecido. Exato. Massificou geral. Massificou. O que nos leva ao terrível fim da 2001, esta semana. Que era uma locadora aí de referência, principalmente aqui em São Paulo, né, por conta do catálogo de filmes raros, né, filmes independentes, autorais e tudo mais. E que é todo um acervo que de alguma forma se perde, porque Netflix, claro, tem um grande volume aí de títulos, mas a gente sabe que pelo menos o Netflix aqui no Brasil não tem tanta variedade em títulos clássicos, títulos independentes. Por falar em extinção, acabou também a Cossack Naif, né? Agora tem aí uma tentativa da Companhia das Letras de ficar com parte do acervo, né? O fato de que eles fecharam é a própria prova de que não havia mercado para isso. Cultura pop aí brasileira. Teve a morte do Cristiano Araújo, que foi confundido pelo Cristiano Ronaldo, rede nacional. Não culpamos os jornalistas se confundiram, porque inclusive ninguém conhecia esse cara que é popularíssimo. Ninguém conhecia nas redações. Fosse um grande cantor
sertanejo, era uma coisa. Mas era o maior cantor do Brasil. Era Milhares de visualizações no YouTube, cada matéria que publicávamos sobre ele era Ou seja, isso do ponto de vista do senhor, editor da Ilustrada, não é você não faz uma autocrítica de a gente olhar para essa... Sim, eu já comecei fazendo ao dizer para você parar de sacanear, porque foi confundido por Cristiano Ronaldo. Agora, faço sim uma autocrítica. Eu deveria conhecer e, desde então, todos os jornalistas, eu acho, de cultura do país têm tido uma certa tendência ou tentativa de olhar para isso. A gente tem corrido atrás, ter dado capa de Wesley Safadão, Leandro Hassum. Pois é, Leandro Hassum. Leandro Hassum é um cara que está agora lançando Até que a Sorte Nos Separe 3, é um dos maiores atores em termos de público, de renda, de bilheteria do Brasil. E ele não é absolutamente o público da Ilustrada. Ele faz parte de um cinema comédia que assola o cinema nacional nos últimos 15 anos e que fala diretamente a um público menos abastado, a um público que não compra o jornal, a um público que não é o que eu falo. Entretanto, nós temos tentado, o Wesley Safadão foi o outro lá que chorava, o Sofrência. Pablo. Ou seja, a gente tem tentado olhar, às vezes com maior sucesso, às vezes ainda com preconceito elitista de rir daquilo, o que me chateia um pouco, mas às vezes é difícil tirar isso. Shows, hein? O ano que vem temos Rolling Stones. Maior banda de rock and roll de Banda todos de os rock, tempos. com certeza. E esse ano o que foi de bom aí? David Gilmour. O Gilmour foi maravilhoso. Tivemos o Iggy Pop num show menor, né, de 3 mil pessoas só. Foo Fighters no começo do ano. Pearl Jam. Pearl Jam, exato. Teve o Rock in Rio, né, esse ano. O pior Rock in Rio de todos os tempos. Com a pior escalação musical. E com vendagem esgotada meses antes. As pessoas não querem ir ver uma pessoa, um artista, num caso desses. Elas querem ir ao festival, a experiência de estar no Rock in Rio. E tirar selfie, né? Terror da atualidade. Até na frente dos cinemas tem sido assim, não foi? Sim, pois é. Inclusive na estreia do Star Wars, filme mais esperado aí do ano e que realmente está batendo recorde atrás de recorde. Na verdade, a grande esperança desse filme é o retorno aí ao universo clássico, né? Porque o George Lucas criou essa primeira trilogia nos anos 70 e 80, depois ele voltou a ela nos anos 90 e 2000, mas não foi muito bem recebida pelos fãs, né? Ele aí tomou uma série de liberdades e tal, e personagens que o público não se identificava, exatamente, personagens infantis. J.J. Abrams, do Lost, assume aí a franquia, pelo menos a direção desse primeiro filme, e traz de volta os personagens clássicos. Então, o Harrison Ford, o Mark Hamill, o Carrie Fisher, interpretando aí os personagens que marcaram realmente a época na trilogia clássica do Star Wars.